Olá, estamos de volta para mais um programa Despertar, programa produzido e distribuído pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC aqui de Bauru. Quem não conhece o SEAC de Bauru, a gente fica aqui no centro da cidade, na rua 7 de setembro, 8h30. E esse programa é produzido nos estúdios da TV SEAC, aqui no prédio do Centro Espírita Amor e Caridade. E como prometemos para vocês num programa passado, hoje recebemos novamente Sidney Fernandes. Sidney, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Muito obrigado. E a gente vai continuar falando para vocês sobre aquele artigo do Sidney, Fé, Sentimento ou Comportamento. E a gente tinha falado um pouco sobre a dor, falamos sobre o anjo cinzento, vocês que se lembram disso, e hoje a gente ainda fala um pouco da dor. Sidney, gostaria que, se você quisesse rememorar alguma coisa, fica à vontade, mas a minha primeira pergunta para você é sobre a ciência. Ela pode curar ou diminuir qualquer tipo de sofrimento, Sidney? A ciência é a generosidade de Deus disponibilizada para os homens. Quando o indivíduo tem uma inspiração, ele tem um acompanhamento para descobrir, por exemplo, uma vacina, ou um antídoto, ou um novo aparelho, algo que venha beneficiar o ser humano, diminuir suas dores ou até curá-lo, é a mão de Deus abrindo a torneirinha dos conhecimentos para ajudar o homem através do homem. Agora, nós estamos vivendo um mundo de sofrimentos, de dores, de provações, porque infelizmente nosso grau de evolução ainda precisa da dor, ainda precisa da lixa grossa do sofrimento. Então, nem todas as dores, nem todas as doenças ainda podem ser curadas pela ciência. Você pode progredir, como aconteceu, por exemplo, numa época da humanidade, a tuberculose, ela estava ceifando vidas. E, felizmente, hoje, com todo o acompanhamento, o desenvolvimento científico, nós temos antibióticos, temos vacinas que permitem que essa doença seja controlada. Mas curou uma doença, como por exemplo tivemos a gripe espanhola, tivemos a peste negra, depois surgiu a AIDS, que ainda não está totalmente curada, está sob controle, mas ainda precisa do acompanhamento científico. Mas tudo isso é a mão de Deus permitindo que o homem receba condições de descoberta, inspiração, novos elementos para ajudar o homem. Temos o câncer que tivemos grandes progressos. Em algumas situações, sendo descoberto no comecinho, ainda tem uma salvação, né? Sim. Eu tenho entes queridos que 30 anos atrás foi detectado o câncer, foi feita a cirurgia, a radioterapia e essa pessoa está muito bem. Ao passo que, num tempo anterior, eu me lembro, uma ocasião, eu estava fazendo uma série de palestras com Richard Simonetti e eu conheci, num voo que veio, se não me engano, de Salvador para o Rio de Janeiro, conheci um médico negro especializado em oncologia. Uma certa hora ele falou assim para mim: olha, infelizmente, quando surge a doença, não tem mais jeito. Isso, Theo, nós estamos falando de 30 anos atrás. Naquela época era essa a realidade dele. Hoje, felizmente, as coisas estão numa situação bem melhor. Mesmo a pandemia por que passamos, pela Covid-19, graças a Deus, nós não tivemos os mesmos estragos que tivemos, por exemplo, na peste negra, na gripe espanhola, quando 1/3 da humanidade pereceu. Nós, felizmente, a vacina foi descoberta, mesmo com algumas variantes, e o homem tem melhores condições para controlar. Isso é generosidade, é a mão de Deus permitindo que o homem trabalhe, estude,
não depende apenas da divindade. O indivíduo tem que debruçar-se, estudar, passar dias e noites se esforçando, pesquisando. E aí que vem aquela questão da fé. Se é sentimento ou se é comportamento. Ah, eu vou orar para Deus, ele vai me dar a vacina pronta. Negativo. Eu vou orar a Deus, ele vai me inspirar e eu vou atrás desse elemento. E quando às vezes ele estiver num beco sem saída, o que eu faço agora, Senhor? Vem a inspiração, vem um colega com uma nova ideia. Você já notou que muitos prêmios Nobel são feitos em duplas? Porque tempos atrás, uma senhora dos Estados Unidos teve uma ideia e uma outra da França teve a mesma ideia. Elas se uniram, trocaram conhecimentos e puderam descobrir uma arma afiadíssima para o DNA. Então, isso tudo significa que uma pegou uma parte da ajuda da divindade, a outra pegou outra parte. As duas se uniram, trabalharam, e aí vem o comportamento para chegar a esse objetivo. Tá certo. É uma parceria que fazemos com a humanidade. Nós pedimos ajuda, mas trabalhamos. Entende? Vamos ver se dá tempo de eu contar rapidinho. Um homem que estava numa estrada e ele estava ao lado da sua carroça que estava atolada. Ele estava ajoelhando, orando. E os espíritos viram e passaram. Adiante, tinha um outro homem que estava também com a carroça atolada e xingando, e gritando, e falando palavrão, mas ele estava se esforçando, fazendo uma alavanca e colocando coisas embaixo, enfim, trabalhando. Aí os espíritos ajudaram aquele que, não obstante os palavrões dele, estava trabalhando. Não basta orar, não basta sentir. Você tem que ter um comportamento de ajudar-se para ser ajudado. Estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, nesse programa Despertar de hoje, falando com Sidney Fernandes sobre a fé, comportamento ou sentimento. A gente vai para o nosso primeiro apoio cultural e volta na sequência com o segundo bloco do Despertar de hoje, com Sidney Fernandes. A gente volta já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a sequência do programa Despertar de hoje, recebendo o Sidney Fernandes, falando de seu artigo Fé, Comportamento ou Sentimento. Sidney, só voltando um pouco no bloco passado, onde você citou algumas situações de doenças que acabaram depois, com o progresso, a gente tendo aí algumas situações, eu me lembrei do que hoje é chamado de hanseníase, né? A própria lepra, quando a pessoa tinha noção de que a pessoa tinha, era queimada a casa da pessoa, a pessoa era afastada da sociedade, e hoje o tratamento se a gente for ver, um tanto quanto simples, e a pessoa não precisa tanto ficar. A gente pode ver aí a mão de Deus nessa situação do progresso da doença, né? Você não imagina, eu estou voltando à minha infância, e meu pai era uma pessoa muito boa, e eu acho que ele me conduziu para as visitas aos hospitais. E ele fazia muitas visitas, tanto no Hospital Manuel de Abreu, onde ficavam os tuberculosos, como no Lauro de Souza Lima, que ficavam os
as pessoas que tinham hanseníase. E eu me lembro de muitas pessoas que eu visitava que tinham perdido partes do corpo e perderam a família. Me lembro de um caso, inclusive, que eu ia com os jovens da Mocidade Espírita para fazer visita e ele já estava em condições de continuar o tratamento em casa, porque antes era só no hospital. Mas depois, você tem razão, o tratamento pôde passar a ser na própria casa. E eu fiz todos os contatos possíveis para levar esse rapaz de volta para a família. Ele morava, a família dele, não lembro direito se era Paraná ou Santa Catarina, mas eu me propus a colocá-lo no meu carro e levá-lo de volta para casa. Fiz todos os contatos possíveis com a família e a resposta que obtive é que eles não o queriam de volta. Não queriam. Por causa do preconceito, por causa do medo. Hoje as coisas estão bem diferentes. Bem diferentes. Graças a Deus, a hanseníase está, se ela for bem cuidada, bem tratada, ele pode ser feito o tratamento na própria residência. Então, mais uma vez, a demonstração, Theo, de que com o passar do tempo, se o homem se esforça nas suas pesquisas, se ele merece a ajuda de Deus, vem a divindade e abre uma torneirinha do conhecimento para que a pessoa seja ajudada. Mais uma vez, isso é uma exemplificação do nosso tema. Basta você sentir, basta você querer, basta você orar, conectar-se com o alto, isto é, ter o sentimento da crença em Deus, não basta. Tem que ter um bom comportamento seu. Que comportamento? Primeiro, no caso do cientista, a pesquisa, o trabalho, o estudo. Se for o indivíduo colocar-se numa condição para adquirir méritos, como é que você vai comprar um veículo, uma casa sua, um objeto que você almeja? Fazendo poupança, guardando um pouquinho por mês, não é assim? Assim também a vida. Quando eu me comporto bem, quando eu faço o melhor possível para o meu semelhante, quando eu sou honesto, evito a maledicência, o palavrão, sou trabalhador, faço o melhor possível na minha atividade profissional, cuido bem da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, do meu pai, da minha sogra, colaboro com a sociedade, participo de campanhas educativas, campanhas de livros, visitas a hospitais, a presídios, colaboro com a natureza, faço o possível para que a natureza seja favorecida. Ora, é esse tipo de comportamento que Deus espera de nós. Quando agimos desta forma, nós estamos fazendo a nossa poupança. No momento que era para a gente ficar doente, pegar uma Covid, pegar um outro vírus ou bactéria qualquer, nós somos ajudados pela divindade para superar aquele momento. Agora, se o indivíduo só fez coisa errada a vida inteira, no momento em que surge uma situação como essa, ele vai, infelizmente, não vai ter defesas para superar aquele problema. A fé tem que ser acompanhada de comportamento. Eu acredito em Deus, mas eu tenho que me comportar adequadamente, angariar méritos para poder ser ajudado. Ô Sidney, e nessa próxima pergunta, vem em cima disso que você acabou de falar, a ciência humana chega ao século XXI com grandes progressos. Aí eu coloco mais uma subpergunta aí. Isso quer dizer que a gente vem, a partir da fé e do nosso comportamento também, do sentimento, tendo mais méritos para que a espiritualidade vá soltando essa torneira com um pouco mais de intensidade, porque recentemente a gente tem grandes avanços em curto espaço de tempo. Então, por mais que estejamos ainda num mundo ainda que carece muitas lixas grossas, a gente está com acumulando mais méritos à medida que o tempo passa, né? Na minha infância e depois um pouco mais adiante, quando eu fiz a universidade, havia um medo muito grande da humanidade por causa da teoria de Malthus. Inclusive, ela foi objeto de um dos livros que
fez muito sucesso. A teoria de Malthus era mais ou menos o seguinte: a humanidade estava crescendo de forma geométrica, na multiplicação. 2, 4, 8, 16. E os alimentos, a provisão para a humanidade de forma aritmética. 2, 4, 6, 8, 10. Dali uns tempos, a humanidade não teria mais o que comer. Inclusive saiu um livro muito famoso defendendo que uma parte da humanidade teria que ser extinta, né? Um absurdo da parte... Vamos matar um pouco aí para Exatamente. Daí a justificativa das pandemias. De uns tempos para cá, foram descobertas tantas possibilidades nos oceanos, na terra, no subsolo. As energias mudaram de patamar. Hoje usamos o sol, usamos o vento para melhorar as condições de vida da humanidade, que hoje não se fala mais da teoria de Malthus. Ela está superada. Significa que o conhecimento do homem, o esforço que ele desenvolveu, permitiu que não apenas ele obtivesse ajuda direta de Deus, mas com a sua inspiração para ele progredir no campo dos medicamentos, da tecnologia, do combustível, das energias. Tudo isso faz parte da aplicação. Eu não posso apenas orar e ficar esperando que caia o pão do céu. Eu tenho que orar para Deus me inspirar, me dar energia, me dar boas ideias, saúde, para ir atrás daquilo que é necessário para a minha sobrevivência e daqueles que estão à minha volta. Já foi o tempo, como dizia nas escrituras, onde o maná ia cair do céu assim do nada, né, Sidney? Inclusive esta expressão contida na Bíblia do maná caindo do céu, ela é metafórica. Na verdade eram árvores que na travessia dos hebreus, quando eles estavam fugindo do Egito, como é que Moisés os alimentou? Encontrando essas árvores cujas frutas caíam e ele conseguia alimentar toda aquela população. Era o maná que caía do céu. Não é bem lá do céu, era das árvores. Mas tinha um comportamento deles em busca do... A árvore não ia sair de lá e vir aqui, eles tinham que ir até a árvore. E também estavam procurando uma vida nova. A ambição, às vezes, é criticada, mas ela também tem que ser enaltecida quando ela é bem dosada. Eu tenho, sim, que me esforçar para melhorar a minha vida. Fazer um curso de informática, conhecer um novo idioma, fazer um curso de teatro. Eu tenho que, enfim, me esforçar, me ajudar para que Deus me ajude. Com certeza. Estamos chegando ao final de mais esse bloco. A gente vai para mais um intervalo, mais um apoio cultural e voltaremos daqui a pouquinho, continuando essa conversa com Sidney Fernandes, falando sobre a fé, sentimento ou comportamento. A gente volta já já. Estamos de volta para o nosso último bloco. Que pena, último bloco, mas a gente ainda tem muita coisa para conversar com o Sidney nesse bloco. Estamos falando sobre um artigo de Sidney Fernandes, Fé, Sentimento ou Comportamento. Sidney, voltando um pouco nessa pergunta,
a ciência humana chega ao século XXI com grandes progressos, aí a gente pode colocar aqui não só o comportamento e o sentimento do cientista, mas também de toda uma população que ela tem a necessidade daquela cura, que ela tem a necessidade de que chegue um novo medicamento. Isso também ajuda como comportamento o cientista na descoberta de novas vacinas, novas curas, novos remédios? Você pode ter, assim, vários meios para ajudar uma criatura. Aliás, nós tivemos aqui vários exemplos de médiuns curadores que vieram aqui. Você tinha, assim, era o mesmo passista, a pessoa que estava fazendo a oração, transmitindo o passe, para 10 pessoas. E 2 eram beneficiadas. As 8 apenas recebiam uma ajuda. O que é isso? Mérito. Não se pode ajudar alguém que não tenha condições de ser ajudada. Então, todas as vezes que há uma ajuda do plano espiritual, por exemplo, para se descobrir uma vacina, mesmo com a descoberta da vacina, algumas pessoas ainda são hospitalizadas, algumas pessoas morrem, e outras que estão praticamente imunes, têm até contato, toma todo o cuidado possível com máscara, com álcool gel, com afastamento, e elas até hoje estão sendo beneficiadas. O que significa isso? Diferença de méritos. Então, todas as vezes que você vai ajudar alguém, vamos supor, numa comunidade de funcionários, bem, eu vou promover um funcionário. Qual o critério que você vai usar? O mérito, né? Verificar o comportamento dele, o comprometimento dele. Você respondeu tudo. Isso que você está falando aplica-se a toda a humanidade. Quando o indivíduo se compromete com um trabalho, quando ele faz o melhor possível para a sua família, para a comunidade, ele está atraindo boas energias, bons fluidos. A vida, Theo, é um eterno plantar, semear. A cada momento, a cada gesto, a cada palavra, você está semeando. Que tipo de semente? Aí depende. Se você está semeando boas sementes, bons critérios, bons comportamentos, você naturalmente vai colher, vai atrair boas energias, tanto em relação ao progresso material, em relação ao progresso espiritual, mesmo em relação à saúde. A vida fica melhor, a felicidade aqui neste planeta é possível àquele que semeia boas sementes. Que tipo de boa semente? Trabalho, dedicação, crença em Deus, atividade contínua em favor do semelhante, comprometimento com o trabalho, enfim. Eu aproveito o tempo meu para aprender mais, eu aproveito para ouvir coisas positivas, para me inspirar, ter melhores noites de sono, enfim. Depende da semente que você está lançando na sua vida. Da forma como nós semearmos, receberemos. A vida é um constante bumerangue. Aquilo que eu mando, que eu remeto, vai voltar para mim. Então, como eu não sou besta nem nada, eu vou começar a mandar boas energias, trabalho, dedicação, honestidade, verdade. Quando eu faço isso, eu recebo o reflexo dessas coisas positivas. Agora, se eu mando apenas desonestidade, se eu mando apenas um comportamento de oportunismo, eu prejudico pessoas, eu ponho a mão no dinheiro que ia para a saúde, para a cultura, para a instrução, para as estradas, para a segurança, eu desrespeito o poder que Deus dá em minhas mãos, qual vai ser o resultado? Quem semeia ventos vai acabar colhendo tempestades. E não tem como a gente
plantar um cacto e querer colher maçã depois nele, né, Sidney? E Sidney, você falou aí da semente, a gente tá chegando no finalzinho, mas acho que cabe aí ainda essa reflexão. Dá pra gente também colocar o seu artigo nessa situação, porque a gente planta uma semente, a gente tem certeza que ali ela vai florescer, ela vai brotar, e se for como foi o exemplo da maçã, você vai colher uma maçã, mas como você tem fé, você acredita que ela vai nascer e crescer, você tem que regar ela, de vez em quando você tem que estar olhando, tem um comportamento além do sentimento incutido nisso daí, né? Você falou tudo agora. Deus nos dá a terra, nos dá a semente, e a oportunidade. Agora, você tem que fazer a sua parte. A tâmara, pessoa que plantava tâmara, nunca comia tâmara, porque ela levava 130 anos para florescer. Com o passar do tempo, as novas tecnologias, hoje ela floresce em pouco tempo. Não muito pouco tempo, mas é possível ainda, né? Como a seringueira. Eu achava absurdo. Você só começa a colher a seiva da seringueira depois de 7, 10 anos dela plantada. A tâmara hoje caiu muito tempo. Com 20, 30 anos ela começa a florescer. E vai cair mais ainda com a tecnologia. Você não é desse tempo, mas na minha infância você só chupava melancia na época assim, novembro, dezembro, uvas da mesma forma, milho lá para agosto, setembro. Hoje você tem milho verde, melancia, o ano inteiro, uva, né? O ano inteiro. O que é isso? É tecnologia. Deus já havia criado as leis, mas o homem, orando, trabalhando, se esforçando, aprendeu novas técnicas. Com isso, ele está tendo uma vida melhor. Com certeza. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Despertar, hoje novamente recebendo Sidney Fernandes para esse segundo programa sobre a fé, sentimento ou comportamento. E a gente pode prometer a vocês que num futuro não muito distante estaremos de volta para um terceiro programa, um programa que arremate tudo isso que a gente falou aqui hoje. Sidney, mais uma vez agradecendo sua presença aqui no programa Despertar do SEAC. Muito obrigado. E vocês, a semana que vem, estaremos de volta com mais um programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade. Até lá!